Um, dois. Um, dois. Ei. Teste.
7h30. Amém. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá. Louvo a Deus pelos irmãos que já estão conosco. Louvo a Deus também por todos os nossos amigos, os nossos internautas que já estão conosco, sintonizados aqui, e os que também posteriormente assistirão esse vídeo. Que Deus seja louvado por esse trabalho. Uma quarta-feira, calor, quente, mas graças a Deus precisamos entender que Deus é o dono do clima, Deus é o dono de tudo, Deus é o dono do universo. Se Ele der uma ordem a esse céu, que derrame chuva sobre nós, com certeza a voz do Senhor será ouvida e obedecida. Portanto, vamos continuar crendo que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui para nos colocarmos sob os nossos pés e fazermos uma oração nesse instante. Glória a Deus, de agradecimento a Deus. Senhor, nós te louvamos nesta hora, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa mais uma vez. Obrigado por esse privilégio, obrigado por esta honra. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, mas a tua misericórdia, Senhor, ela é tão envolvente. A tua graça é abundante entre nós. Nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E neste dia, Senhor, mais uma vez, nós temos essa honra de um encontro especial com os nossos irmãos, a comunhão da igreja. E o Senhor, Pai, se agrada da união e da comunhão do teu povo. Amado Deus, nós pedimos agora, abençoa os teus filhos que já chegaram, Senhor, até a tua casa. Fale conosco, Senhor, fale em nossos corações, ministra na nossa alma, ó Deus, aqueles que não puderam chegar.
Ó Deus, aqueles que são do grupo de risco, aqueles que gostariam tanto, Senhor, de se fazer presente, mas por enquanto, Pai, eles não podem vir. Ó Deus, visita a cada um nos seus lares, onde eles estão, Senhor. Ó Deus, sustenta, Pai, aqueles que a sociedade, ó Deus, não olha, não liga, não cuida, Senhor, mas a igreja não pode fazer distinção, ó Deus, de faixa etária, não pode fazer distinção de classe social. Precisamos amar e cuidar de todos, Senhor, ó Deus, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Ó Deus, visita-nos nesta hora, alegra, Senhor, o nosso coração de uma forma especial. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, e dizemos em alto e bom som que o Senhor tem primazia nesta casa, que o teu Espírito Santo ache guarida em cada coração, que não tenhamos lugar para tristeza, que não tenhamos lugar, Senhor, para as decepções, que não tenhamos lugar, Senhor, para as contrariedades, mas que esse culto seja marcado como um compromisso fiel de adoração ao teu nome. Fale conosco, Senhor, alegra a nossa alma. Assim oramos a ti, Senhor, abençoe a nossa cidade. Ó Deus, as notícias a cada dia vêm para entristecer, Senhor, vidas que estão sendo ceifadas por esse vírus, meu Deus, mas em nome de Jesus, Pai, sara, Senhor, a nossa terra, cura, Senhor, a nossa terra, manda embora, Senhor, destrói todo vírus que assola a humanidade, Senhor. Ó Deus, que possamos ter, ó Deus, uma proteção, uma reação, ó Deus, que os organismos consigam reagir, Pai, para que estejamos livres desse mal, em nome de Jesus. Pai, vai abençoando, vai prosperando o teu povo, Senhor, a nossa cidade, a nossa nação, é a nossa oração, Senhor, já te dando graças, em nome de Jesus, o teu amado Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Maravilha, meus irmãos. E assim nós vamos começar mais um hino de louvor. Vamos adorar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Quero convidar a minha esposa Michele para estar louvando ao Senhor. Você de casa que tem uma harpa cristã, por favor, abre e canta junto, louva ao Senhor junto conosco, e vai ser uma bênção. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos da nossa live, os amigos, também cumprimento com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 127. Glórias a Deus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir pro mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus.
toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Aleluia. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Oh, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Também vamos louvar ao Senhor com o hino de número 83. 83. Glórias ao Senhor. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi.
pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Amém. Mansara, louva o Senhor com o hino, ou o hino da harpa aqui, ou o hino avulso. Glórias a Deus, que maravilha, né? Não posso explicar, não é, mas face a face no teu lar eu te vejo, Jesus. É a nossa esperança, né, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória Tô a meio Deus. sem fôlego, esse calor acaba com a gente, né? Aleluia. Vou louvar o Senhor com o número 564. Amém. 564. Louvado seja Deus. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, digas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa triste a teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, digas quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tem, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e
As bênçãos dizem quantas são, recebida da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Será que conseguimos, meus irmãos, contabilizar as bênçãos que o Senhor já fez por nós? Se nós fôssemos relacioná-las, quantas bênçãos seria? Qual a quantidade de bênçãos, de vitória, de graça que o Senhor já nos concedeu, em momentos que achávamos que, meu Deus, o que vai ser agora? E no outro dia a situação estava resolvida, e você falou assim: só Deus para fazer isso, somente Deus, né? Meus amados, nos coloquemos sobre os nossos pés. Quero chamar aqui nosso cooperador, irmão Aguinaldo, para estar fazendo a leitura juntamente com os irmãos. Glória a Deus. Posteriormente já estará orando também. E eu peço a você da live que acompanhe essa leitura e também pode fazer o teu pedido de oração, tá? Nós temos os nossos irmãos ali no apoio e eles vão anotar. E ao final desta reunião nós estaremos orando. E eu tenho certeza que Deus responderá mais uma vez as nossas orações. Então podem fazer os seus pedidos de oração. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler uma passagem muito conhecida. Mateus 5. O Sermão da Montanha. Glória a Jesus. Mateus 5, a partir do versículo 3. Glória a Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim pregaram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar? Glória a Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus, já podemos sentir a sua presença através dos louvores, ó Pai. Ó Deus, nós viemos aqui nesta noite com um só propósito de te louvar, te engrandecer, e não sabemos, ó Pai, que não estamos aqui em vão, que o Senhor tem algo a realizar aqui esta noite, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não fala com o teu povo em vão, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que através dessa live o Senhor tem poder para alcançar almas, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor venha nos ensinar a te servir melhor, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha alegrar corações, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa falar com cada um em nome do Senhor Jesus. Servimos um Deus, ó Pai, onisciente, Senhor, que conhece todas as coisas. E sabemos, ó Pai, enquanto louvamos, o Senhor trabalha em prol do teu povo, Senhor. Sabemos, ó Pai, enquanto exaltamos o seu nome, Senhor, o Senhor conhece
toda e qualquer causa, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, onde estiver alguém clamando por Ti, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa ir lá, Pai, e trabalhar e transformar, e que todos saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, esse é o nosso pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oração poderosa para mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Acredite nisso. Vamos adorar o Senhor. Presbítero Marcos, nosso companheiro, está com a oportunidade. Aleluias. Oh, é noite de milagres, hein? Sentimos a presença do Senhor. Oh, aleluias. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Enquanto o irmão estava fazendo a leitura, eu lembrei deste hino. E o pastor falou, você tem um hino aí, ou tal? E eu falei, não, eu tenho um hino aqui. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa, 126. Um hino muito bonito. Faz tempo que nós não louvamos ele. A bem-aventurança do crente. Meus irmãos, eu sei que os dias que nós estamos passando são dias maus. Hoje, duas pessoas que eu, assim, não tinha amizade, mas eu conhecia, morreram devido a essa pandemia tão terrível. Mas que nós possamos ficar na presença de Deus e meditarmos na letra deste hino, que fala, bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Que nós possamos estar debaixo da mão de Deus, lógico, vigiando sempre, obedecendo às regras, mas protegidos por Deus e vigiando para não errarmos. Amém? 126, a bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente
na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Para nós meditarmos, a última estrofe diz assim, ó: sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Você confia em Deus? Você que está me assistindo na live, você confia em Deus inteiramente? Confiar é algo muito sério. Confiar, se a gente fosse comparar, não dá tempo de eu falar aqui, mas você, sei lá, recebe um acerto da empresa que você trabalha, um dinheiro, né? Quem trabalha num banco recebe bem, né? Aí a pessoa diz assim, tá aqui o acerto, você recebeu o dinheiro. Aí a pessoa pega aquele dinheiro que ela recebeu e fala assim, eu não vou ficar com esse dinheiro em casa, senão eu vou ser assaltado. Debaixo do travesseiro também não tem jeito. Eu vou confiar esse dinheiro ao banco. Aí você vai lá e deposita no banco e diz assim, tá aqui, o dinheiro que eu recebi está aqui, eu vou deixar ele guardado. Porque eu tenho certeza que o banco, quando eu quiser tirar ele de volta, ele vai estar guardado e ele vai render alguma coisa. Então, confiar é você depositar, por exemplo, que eu estou dando, depositar a alguém ou em alguém, depositar a sua confiança e dizer assim, está aqui. Eu sei que no dia que eu precisar, eu vou ter isso de volta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Confiar em Deus é você dizer assim, meu Deus, a minha vida está aqui. O meu filho está aqui, a minha família está aqui, está nas tuas mãos, eu confio inteiramente, porque eu sei que na hora que eu precisar, na hora que eu te clamar, o Senhor vai estar com ele nas suas mãos para me devolver. Está aqui, Senhor, confio inteiramente a Ti. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. É a confiança, né, meus irmãos, que devemos ter no Senhor. É o chamado cheque em branco, né Marquinhos? Então, cheque branco, deixa o Senhor fazer aquilo que Ele quiser fazer em nossas vidas. Nossa irmã Carlene, vamos ouvir, nossa amada irmã que tem tantos testemunhos, tantas bênçãos para contar. E no começo do culto eu falei para ela, irmã Carlene, e depois foi cantado aqui, quantas bênçãos dizem quantas são. São muitas, né, irmã Sara? Recebidas a divina mão. Seja à vontade, irmã Carlene, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É verdade, irmão. Hoje eu estou muito feliz, né? Agradeço a Deus, né? Por estar aqui na presença do Senhor Jesus, junto com os irmãos, né? E eu quero contar, eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho, uma benção, né? Que aconteceu comigo essa semana. Para mim, assim, eu estou muito feliz, né? E já conversei com o pastor, né? No mesmo dia já falei para ele, né? Porque a gente fica tão feliz na hora assim, né? Que a gente quer contar para o nosso pastor, né? Tem mais ou menos uns 4 meses atrás, irmão, aconteceu um problema comigo. Ter uma desavença com uma irmã, né? E no momento eu falei, eu não vou pedir desculpa, não vou falar nada, né? Só que com o tempo, irmão, Deus, ele cobra da gente, né, a perfeição, porque Deus, ele é perfeito com nós, né? Então eu falei, não, eu não vou pedir desculpa, né, não vou pedir perdão, porque foi ela que errou comigo, né? E eu vim na igreja, nos cultos, e Deus me cobrava, né? Uma atitude minha, né? Porque se a gente serve a Deus, a gente tem que amar o nosso irmão, né?
mesmo temos defeitos, a gente tem que amar, né? E aí eu vim quarta-feira num culto, nossa, Deus falou grandemente no meu coração, no domingo de novo, né? Aí eu falei, eu não aguento não. Aí cheguei para essa pessoa, irmão, e pedi perdão. Falei, irmão, me perdoa, em nome de Jesus, eu errei com você. Essa pessoa, ela chorou tanto, e eu lembrei de uma palavra que o pastor falou, irmão, que nós, às vezes nós falamos algo para alguém, que ou nós levanta essa pessoa, né, ou afunda mais, né, derruba mais. E aquilo lá foi muito, muito bom para mim, muito forte, assim, sabe? E através de um gesto da gente, a gente vê várias coisas acontecer, né? Por nossa obediência a Deus, né? Quando nós somos obedientes a Deus. Então, eu agradeço muito a Deus, né? E não sei se a minha filha também vai falar alguma coisa, né? Mas eu já vou adiantar aqui, porque mãe eu estou muito feliz também, porque eu cheguei, né? Ela saiu do serviço, nós encontrou aqui, ela estava muito chateada. E ela falou, mãe, eu estou muito triste por causa de uma coisa que aconteceu lá no meu trabalho. Eu falei, filha, calma, porque nem tudo que você fala assim agora é o fim, né? Mas às vezes é para melhor para a gente, né? E foi isso que aconteceu. Ela achou que era uma coisa e era outra, né? Então, em vez dela for despedida, ela teve um aumento de salário, né? Então, glória a Deus, louva a Deus pela vida dela, na minha filha, né? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Estou muito feliz. Se for para o Senhor, pode ser mais forte ainda, né, meus irmãos? Uma linda salva de palmas ao Senhor, que faz tanta coisa bonita, né, meus irmãos? E a gente se alegra com isso. Deus abençoe, irmã Carlene. E isso é que faz tudo valer a pena. Cada oração, cada mensagem. Porque aqui, meus irmãos, cada mensagem tirada na oração, de madrugada, de manhãzinha, e o Espírito Santo lá soprando no nosso ouvido, e nós pensamos, Senhor, que tudo seja para edificação da igreja, que a igreja cresça. Esse é o objetivo, irmão. A igreja não é entretenimento, os irmãos chegarem, não é um filme, não é uma novela. Igreja é crescimento. Eu disse para os irmãos no domingo que o evangelho não é só para você aprender. Se você entrar aqui só para aprender, irmão, você desanima. Você tem que entrar aqui aprender para crescer. Evangelho, ele tem que trazer crescimento. Então, aquele que não perdoa, ele passará a perdoar. Aquele que não consegue se ajustar, ele se ajusta. Aquele que tinha dificuldades em muitas coisas, ele começa a encontrar um jeitinho de caminhar, e ele vai crescendo, crescendo e desenvolvendo. E isso, irmãos, é a maior motivação para um pastor, para uma igreja. E você imagina a alegria que Deus fica, né, de ver a igreja na prática crescendo. O que adiantaria, irmãos? A gente está numa multidão aqui e a igreja não crescer de sentimento, de alma. Eu louvo a Deus por vocês. Por cada dia eu vejo a igreja alcançando um novo degrau de sentimento. Tem bastante coisa ainda para fazer, pastor? Tem. Mas nós vamos chegar lá, sim ou não, meus irmãos? Com oração, com graça, com muita palavra, nós vamos alcançando, né? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe nossa irmã Carlene. Parabéns pelo lindo gesto, pela atitude. Ser crente é isso, minha irmã. Isso é ser crente, de verdade. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa, Carliane? Ou a mamãe já contou? Amém, amém, glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, vamos então adorar o Senhor. Eu estou com um hino no meu coração. E eu quero pedir mais uma vez esses hinos antigos, a irmã Sara me ajudar. Você lembra aquele Fica Jesus mais um pouquinho. Então vamos tentar cantar ele.
Mansara, em nome de Jesus. Não vá, Senhor, aos que sabem esse louvor, que estão em casa, fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegra esse lugar. Agora eu preciso da Mansara que eu a estrofe que eu não lembro. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegra esse lugar. Na igreja não faltasse nenhum membro, e o pastor mandou anunciar, e que trouxessem outros para te louvar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. é uma honra. Foi convidado e o Primeiro a chegar, sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto deste culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada osso são para ti como sinal de gratidão. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegra este lugar. Que bom Jesus foi achar seu endereço, melhor ainda porque tu nos atendeu. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui tudo é teu. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. aleluia.
Pensa nos hinos que vêm na mente na hora e vamos cantar esses mesmo. Glórias a Deus. Amém, meus amados. Deixa eu ver que oração aqui, que agora nós temos horário tudo reguladinho. Louvado é o nome do Senhor. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor. É isso mesmo, né? 8h20 agora. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Você que está em casa também. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma. Meus irmãos, só salientando que essa carta não é direcionada aos romanos, tá? É a igreja que estava em Roma. Irmãos, nossos irmãos, aqueles que aceitaram a Cristo, que professavam esta fé, mas que residiam em Roma. Por isso que a carta é direcionada aos nossos irmãos de Roma. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E o verso 35. Romanos capítulo 8, o verso 35. Eu peço a você em casa que esteja pela live, podendo compartilhar, por gentileza, compartilhe essa live, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações. Assim nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Meus amados, é interessante que quando você lê um texto como esse, você sabe que a interpretação do texto, a escrita, ela foi, claro, para os nossos irmãos que estavam lá em Roma, mas a contextualização ou a aplicação da mensagem, ela é atemporal. Ela não está limitada a um tempo. A aplicação desta palavra, ela atravessa os séculos, e enquanto a igreja do Senhor estiver aqui, a aplicação desta palavra se dá a nós também, a você
se dá à igreja do Senhor. Então, quando nós lemos o que nos separará do amor de Cristo, algumas coisas você se identifica como sendo de agora. E ele pergunta: a tribulação? Quem que não passa a tribulação, meus irmãos? Todos nós passamos. Angústia? Quem não sabe o que é angústia? E você fala: pastor, eu mais ou menos tento descrever o sentimento angústia. Angústia no original, ela significa sufocamento. Esse termo no original, sufocamento. Então por isso que quando você está angustiado, parece que tem um negócio apertando o seu pescoço, você não consegue respirar. E alguém te pergunta: e aí? Eu estou angustiado, estou angustiada. Mas a expressão angústia é justamente isso, é sufocamento. Parece que alguém pegou em você aqui e você não respira direito. Você se identifica, diz: pastor, com isso eu me identifico. Mas quando ele fala assim, a perseguição, você diz: mas perseguição, hoje eu não tenho muito isso. A igreja de Roma tinha, os irmãos romanos tinham, eram perseguidos por professar o evangelho, eram escarnecidos por pregar e por viver o evangelho. Não era como hoje, que você tem liberdade de sair da tua casa e vir na igreja, levantar uma das suas mãos e adorar o Senhor, dizendo: Senhor, obrigado por eu estar na tua casa. No primeiro e no segundo século, que é o tempo do nascimento da igreja, meus irmãos, lá você ainda não tinha aquela junção de Estado e igreja que teve no século III com Constantino, que chegou e disse: agora nós vamos emparelhar a igreja com o Estado. Aí a igreja passou a ser constituída, uma organização formalmente constituída, e aí passou a ter mais alguns direitos. Mas primeiro e segundo século, meus irmãos, você enfrentava fogueira, você enfrentava a cova dos leões, você enfrentava tanta coisa. Então não era fácil ser crente nessa época. E é por isso que a palavra diz, né, o que pode nos separar do amor de Cristo? Do amor, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Você diz: hoje eu não passo fome, mas naquela época prendia-se os crentes, né? Isolava, e ali não dava comida, morria por inanição. O que é inanição, pastor? Inanição é quando você deixa uma pessoa num lugar e não dá comida, ela vai literalmente secando. O seu organismo vai literalmente enxugando, porque você priva a pessoa de água e priva a pessoa de alimento, ela vai o quê? Ela vai secando, como uma uva passa que vai. E os irmãos sofriam isso, pastor? Sofriam. Nudez. Havia um sujeito, um imperador romano chamado Nero. Pensa num homem endemoniado, irmãos. Pensa num homem terrível. Pegava os irmãos, mandava os irmãos para a prisão. Não pensa você que dava um uniformezinho, não. Nus, os irmãos sem roupa, presos lá, muito tempo, sem alimento, sem roupa. E lá, Nero prendendo. E aí você diz: isso não é para nós, não. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é para eles. Mas a aplicação é para nós também. Pode não ser o termo literal do texto, mas a aplicação disso é para nós. Por quê? Ele também pergunta: o perigo, ele pode te separar do amor de Cristo?
A espada, quem que ouve falar em espada hoje? Só os pequenos, né? O Mateuzinho deve ter uma espadinha lá. Só que hoje você não ouve falar em espada. Espada era naquela época que os cristãos colocavam a cabeça do cristão aqui, pegava a espada e toma, arrancava a cabeça, decepava membros com a espada. Por quê? Simplesmente porque perguntava: a quem você serve? Eu sirvo a Cristo Jesus. Ah, é? Você serve a Cristo? Sirvo. Então você vai morrer. E é por isso que tem a musiquinha, acho que é Dó maior. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. É isso aqui que eu estou falando, primeiro e segundo século, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ter a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. É disso que eu estou dizendo. É essa época que eu estou dizendo. Imagina os mártires clamando por justiça, como diz a palavra do Senhor. E hoje o sujeito vem para a igreja, e aí alguém pisa na unha dele, e sabe o que ele diz? Eu não vou mais para a igreja não, eu não vou mais ser crente não. Por quê? Porque eu estou magoadinho. E quando os crentes perdiam a cabeça, perdiam os membros, eram cerrados ao meio, eram mortos ao fio da espada. E imagina esse povo diante de Deus, dizendo: Deus, nós fomos mortos, porque professamos o Evangelho, e esse povo está negando o teu nome. Quem que justifica isso, meus irmãos? Mas então a mensagem vem para nós e faz nos posicionar aquilo que precisamos entender. E veja bem uma coisa, a pergunta não é em relação Deus com o homem. A pergunta de Paulo aqui é em relação homem a Deus. Porque eu já vi pessoas pregando sobre esse texto: irmãos, nada nos separará do amor de Deus. Você pode errar, você pode pecar, você pode isso e tal, Deus vai continuar te amando. É lógico, é lógico. Irmãos, Deus nos ama independente do que façamos. Ele nos ama porque nós somos filhos de Deus. Agora, esse texto, eu quero que vocês escutem essa mensagem hoje e nunca mais esqueçam. Não é quem nos separará, como se você estivesse falando de Deus. Não, é quem nos separará, falando de nós. Nós em relação a Deus. E eu já vi muita gente errar nisso, de pregar e não saber o que está pregando.
Fala, ó, não tem o que acontece aqui, que o amor de Deus vai continuar sobre nós. É lógico, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: o que nos separará do amor de Deus? Aí manda para você, o que nos separará do amor de Deus? E ele vai fazendo a pergunta: a tribulação, ou seja, quando você passar por tribulação, você vai deixar de amar Deus? Não. Quando você passar por angústia, você vai deixar de amar a Deus? Não. Por perseguição, por fome, por nudez, o perigo, a espada? Oh, aleluia! E essa passagem, meus irmãos, é como se fosse uma pergunta que é traduzida da seguinte forma: você é crente fiel até quando? Eu vou repetir, depois vocês assistam a live de novo, que Deus tem me arrancado nas madrugadas para me dar essas mensagens. Domingo, essa de hoje, não sei quanto tempo eu fico intuverável, irmãos, mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, Deus me arranca da cama e diz: eu quero tratar o meu povo. Vai e põe o joelho no chão, que eu quero falar com a minha igreja. Se a igreja ouvir, por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que nos separará do amor de Cristo? É a mesma coisa de estarmos perguntando: nós somos crentes fiéis até que ponto? Até que ponto eu consigo ser fiel? É isso, traduzindo, é isso que o texto está dizendo. Quando Paulo vai perguntando, né, é como se estivesse subindo uma escala, te dando várias opções, dizendo: ó, até que ponto você consegue ser crente? Até que nível você consegue ser fiel? Você é crente em até que proporção? E aí, meus irmãos, o que a gente percebe é: eu só consigo ser crente enquanto eu tiver o meu emprego lá bonitinho, a minha renda caindo todo mês. E se de repente o Senhor te chama e diz assim: eu vou fechar a porta para você por alguns dias, por alguns meses, e a tua fé, como é que fica? Eu sou crente até quando? O que me separará do amor de Cristo? Até que nível eu consigo suportar? Até eu ter um relacionamento amoroso. Eu me lembro lá em Guará, a moça foi para a igreja, irmãos. Jesus salvou, deu um banho de misericórdia, limpou, lavou bonitinha, cantava com a juventude, tudo certinho, tudo beleza. Mas era crente até que ponto? Até onde era crente? Até encontrar um sujeito que chegou e disse: eu quero namorar com você. Mas é só namorar? Não, eu quero amigar com você. Irmãos, se aconselhava, orava, apertava, dizia: não faça isso, não venda tua salvação, não caia nessa besteira por nada. Estou apaixonada, pastor. Mas quer dizer que tu é crente até achar um relacionamento? E se ela pudesse responder, ela diria: é, pastor,
Eu sou crente só até aqui. A partir daqui, eu não sou crente mais não. Se eu achar alguém que eu goste dele e ele gosta de mim, foi basicamente isso que ela fez, né? Irmãos, foi muito triste o que aconteceu, mas aconteceu, e detalhe, conscientemente. Então a pergunta do apóstolo Paulo continua valendo para nós: o que me separará do amor de Cristo? Até onde eu consigo ir? Pastor, eu consigo ir até descobrir que na igreja tem falhas. Enquanto eu venho, né, irmã Rosani? Tudo beleza. O Aguinaldo, joia. Irmã Carlene, irmã Dayana, tudo belezinha. Daqui a pouco eu olho. Eu estou vendo uma falha ali. Não, uma falha só não. Olha de novo. Eu vejo 2 falhas, 3 falhas, 4 falhas, 5 falhas. Por quê? Porque aqui são pessoas falhas que estão aprendendo. É um hospital do Senhor. O primeiro e mais falho aqui, esse que vos fala nesta noite. Só que o que me separará do amor de Cristo? Até que ponto eu consigo ir? Até eu descobrir que na igreja tem falhas? Eu preciso superar, até você dizer: Senhor, nada me separará do amor que eu sinto pelo Senhor. Isso é primazia para mim. Isso é o mais importante para mim. Enquanto a minha estrutura de fé não entender isso, enquanto eu não viver isso na prática, a pergunta do apóstolo Paulo continua para nós: o que me separará do amor de Cristo? Pastor, até eu receber uma grande herança, ou até eu receber uma indenização. E eu quero contar uma história para vocês aqui, triste, mas aconteceu. Irmãos, eu tenho 41 anos, mas parece que eu tenho 80, de tanta coisa que a gente já viveu. Em uma das nossas andanças, né, Preto? Ganha-se uma família para Jesus, e a família começa a ir para a igreja bonitinho, servindo ao Senhor, não perdia culto. Era quarta-feira, estava na igreja. Era sexta-feira, estava na igreja. Era domingo, estava na igreja. Ô pastor, maravilha e tal. Dizimista, fiel. Ganhava o quê? 1.500, 2.800. Fiel. Aí dizia o seguinte: ajuda a orar. Por quê? Porque eu tenho uma demanda na justiça. Trabalhou acho quase 30 anos numa fazenda de cana. Eu tenho uma demanda na justiça e tá para sair. Ora e tal, que vai dar certo, isso, aquilo outro. Vamos orar. E chamou os irmãos da igreja, e vai um irmão, vai outro, e culto, e vamos orar. E aí, irmão, toda a igreja, vocês sabem, tem aqueles canelinha de fogo, né, irmão Aguinaldo? Aqui é que nossa igreja é muito novinha ainda, mas esses canelinhas de fogo que eu estou dizendo, sempre 2 ou 3 irmãos que gostam de estar na casa dos outros irmãos fazendo campanha. Sabe aquelas campanhas de 7 dias de oração e vai? Toda a igreja tem isso. Aqui não tem ainda, mas vai ter, porque a gente só está nascendo, né? E aí chama os irmãos, vamos fazer campanha e tal, e vai dar certo, irmãos. Aí o recado do advogado chegou. Só olha, já foi liberado lá, tal, já está assinado. É só liberar, é só concretizar. Irmão, diante desse Deus que está nos vendo aqui, um dia me chamou.
Eu não era o pastor da igreja, não. Mas me chamou e disse assim: irmão Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa para o irmão. Amém. Mas da indenização lá, ó, as conversas, irmão, as conversas. Da indenização lá, vou pegar. Eu tenho que dar o dízimo mesmo? Eu falei, tem não. Quem disse que você tem que dar alguma coisa? Não. Já não foi ensinado sobre o dízimo para você? Já. Falei, dízimo é um princípio, é uma proteção. Eu não dou dízimo para ficar rico, eu dou dízimo porque eu tenho um compromisso com Deus. E foi falado, irmão, né, explicado, que o dízimo, ele está antes da lei, ele é depois da lei. Dízimo é atemporal. É a mesma coisa de você ter o compromisso de vir para a igreja, o compromisso de trabalhar, é compromisso com Deus, é fidelidade. Falei, dízimo é uma questão de fidelidade, ou eu sou fiel ou eu sou infiel. Nossa, mas... Aí ele virou e falou assim, mas você concorda comigo que é muito, né? Aí eu percebi, irmãos, na hora que o inimigo havia uma seta. Eu falei, meu irmão, você precisa orar, porque é muito perigoso o irmão estar nessa situação, porque se o teu coração se contaminar, meu irmão, irmãos, aí foi passando os dias, aí aquele irmão que ia nos cultos todo dia, foi diminuindo a frequência, diminuindo, aí dali uns dias ficamos sabendo que tinha uma família de uma outra denominação, dessas que não precisa devolver aquilo que é do Senhor, dessas que não tem pastor, e estava lá e ficou uma semana na orelha deles. Levou para lá. Não, estou indo e tal, sei que. No que foi para lá, saiu a indenização. Tá. Mas uma pancada, irmão, uma pancada. Pá. Resultado. Começou a acontecer, está aqui minha esposa, Deus como testemunha. Comprou caminhão, tomba caminhão, rouba caminhão, com filho, com parente, tudo foi perdendo, perdeu, vendeu a casa que morava, comprou uma casa menor, foi para outra cidade, voltou, perdeu tudo. Hoje tem vergonha de voltar, né? Vergonha de reconhecer, mas a questão é, como é que está o meu coração? Vocês conseguem entender o que Paulo está perguntando aqui, irmãos? Quando ele fala, o que me separará do amor de Cristo? Ele está perguntando, até onde eu consigo ir? E esse exemplo que eu dei para vocês aqui é um exemplo prático no nosso meio, porque quando eu tenho salário de 1.000, 1.500, 2.500, eu consigo ser crente. Agora, mais do que isso eu não consigo. Então, você põe um ponto de corte na tua vida. E não é só questão financeira. Estou dizendo, a pessoa é o seguinte, ela vem para a igreja por quê? Porque na sociedade, ela não tem muito reconhecimento, ela é uma pessoa mais discreta de tudo e de todo, não é uma pessoa reconhecida. E de repente, ela começa a despontar no meio social, ela começa a ficar famosa, e à medida que ela fica famosa, ela vai se distanciando do Senhor. A pergunta é, até que ponto? O que me separará do amor de Cristo? Whitney Houston, o Elvis Presley e tantos outros, quando a mídia não está sobre mim, eu glorifico a Jesus, eu canto na igreja, eu adoro o nome do Senhor. Aí alguém descobre que minha voz é bonita, alguém descobre que eu tenho talento musical ou talento para tocar, e faz o convite dizendo, ei, vem para cá,
Aí você diz assim: Senhor, o meu amor por ti é até aqui, ó. Esse é o risco chamado fama. Eu sou crente até a fama. A partir da fama, eu não sou mais crente, não. O amor por ti, o que me separará do amor de Cristo? A fama, a indenização, o bom dinheiro que eu vou pegar, os amigos. Quando você não tem amigo para fazer churrasco na sua casa, pastor, conta comigo lá, né, irmão João? Quarta-feira eu estou lá, domingo eu estou lá. Aí os amigos chegam e falam: não, rapaz, vamos curtir, vamos fazer um churrasquinho, vamos isso, vamos aqui. E aí você vai distanciando das coisas de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, em nome do Senhor Jesus: que nada nos separe do amor de Deus, do amor nosso para com Ele, da dedicação nossa para com Ele, do compromisso nosso para com Ele. Ser crente antes de uma pandemia é fácil, irmão. Eu quero ver você ser crente agora na pandemia. Agora, o que me separará do amor de Cristo? Foi o que o presbítero Marcos já disse aqui, irmãos. O tempo é difícil, mas vamos confiar. Não foi isso que você disse aqui, Marquinhos? Vamos confiar. Agora, o que me separará do amor de Cristo, irmã Carlene? Alguns vão dizer: a pandemia, pastor. Por quê? Porque na pandemia muita gente esfriou. Na pandemia muita gente saiu da igreja, abandonou os caminhos do Senhor. Disse: mas pera lá, então não era uma relação completa e absoluta, era uma relação marcada. Eu sou crente até aqui. Alguém fala a hora para mim que eu não... Aqui, perdão, amém. Está com o meu celular aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. E aí o apóstolo Paulo diz no verso 36, como está escrito: por amor de ti, nosso para com ele, somos entregues à morte todo o dia. Imagina você morrer todos os dias, morrer para o mundo, morrer para os prazeres que a carne oferece, morrer para a fama, morrer para tudo isso que nós já conversamos aqui. Ele diz assim: nós fomos entregues à morte todo dia. Irmãos, precisamos orientar principalmente os irmãos, os nossos jovens que estão aqui, para não acontecer igual aconteceu conosco lá que eu falei nessa mensagem. A nossa relação com Cristo, ela independe de relacionamento, ela independe de dinheiro, ela independe de posição social. Eu posso ser o prefeito da cidade, eu posso ser um juiz de direito, eu continuo firme na presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, é fiel, canta, louva, pula, até sapateia, Deus dá um empreguinho melhor para ele, ele já começa a pisar nos outros, já começa, daqui a pouco sai da igreja e fala: não, esse povo já não me cabe mais. Ei, irmãos, tem uma fatura alta que muita gente vai pagar, vai, porque essa relação com Cristo, ela é uma relação que independe das circunstâncias. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser branco, você pode ser preto, você pode ter, você pode não ter. Por isso que Paulo diz: o ter é como se não tivesse, o ser é como se não fosse. É um estágio de maturidade espiritual tão grande, tão lindo, que independente do que acontece com você, se te ferem aqui, se não te ferem, você continua firme do mesmo jeito. Nada te tira da presença de Deus,
nada me separará do amor por Cristo, nada. E ele diz: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Quem já viu uma ovelha indo para o matadouro? Ela não grita, ela não reclama, ela não diz eu não quero, não. O amor de Cristo nos faz ser entregues a Ele de forma total e absoluta. Não é uma coisinha que vai me condicionar, senão daqui a pouco, meus irmãos, basta você arrumar um namorado, uma namorada, já sai da igreja. Basta ter um emprego bom, já sai da igreja. Basta ser famoso, já sai da presença de Deus. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de amor é esse que estamos tendo por Deus? Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, verso 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, meu Deus, irmãos, meu Deus, pega isso aqui. Por Ele, Jesus, por Ele. Em tudo isso que nós falamos, nós superamos e somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Cristo que está nos amando. É por Ele que eu supero tudo, é por Ele que eu aguento tudo, é por Ele que eu suporto as adversidades, é por Ele que eu mantenho a fé, é por Ele que eu não desvio por nada, é por Ele que eu me entristeço sim, mas não desanimo igual Ele. Estou entristecido, mas nunca desanimado, ferido, mas não derrotado. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quando eu digo isso, não quer dizer que a gente não se entristece, não, irmão. Tem dia que você chega aqui, você está só o pó, está triste, está machucado, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: nada nos separará do amor de Cristo. Senhor, eu posso chegar sangrando aqui, eu posso nem aguentar andar, chegar carregado, mas eu não te deixo por nada, Senhor. Eu não abandono a fé, eu não abandono a minha convicção, não abandono nada, porque eu estou com Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo: não pode, não pode. Ele não está falando de Deus em relação a nós, não. Ele está dizendo de nós em relação a Deus. Está dizendo: nada disso pode separar vocês do amor de Deus. Ame, independente das circunstâncias. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família querida, só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém machucar o meu corpo ou tirar, me ajuda, os olhos meus. Pode alguém. E as músicas vêm na hora. Só não vai me afastar de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar
não vai me afastar de Jesus. Se coloque sobre os vossos pés, meus amados irmãos. Aleluia. Ore comigo nesse instante. É uma palavra de convicção. O que me separará do amor de Deus? Nada. Convicção. Ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa fé que o Senhor nos deu. É o Senhor que nos deu essa fé. Fé, Senhor, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós não podemos vê-lo fisicamente falando, mas a nossa fé alcança esse estágio de podermos, pelos olhos da fé, contemplarmos Jesus, vermos o semblante de Jesus, nos apaixonarmos por Jesus a cada dia, Senhor. E o meu pedido nesta noite, Pai, humildemente fazendo a Ti, é que a igreja, Senhor, a cada dia mais, ela Te ame, Te ame, Te ame, Senhor. Oh, aleluia. De uma forma tão intensa, Pai, que nada pode nos separar do Senhor, ó Deus. Não dá para prometer para a Tua igreja que não terá aflição, não. Não dá para prometer que não terá lágrimas, que não terá sofrimento, não. Haverá muito sofrimento, sim, muitas lágrimas, sim, mas nada do que acontecer conosco pode nos separar do Senhor. Ó Deus, nenhum fator humano, nenhum acontecimento pode nos separar do Teu amor. Nada, Senhor, pode mudar as nossas convicções. Nada, Senhor, pode mudar o nosso compromisso. Ó Deus, que independente da posição social, independente da conta bancária, independente do ano do carro que nós temos, independente do tamanho do salário, Senhor, independente se somos reconhecidos na sociedade ou não, independente se somos aceitos em meios sociais ou não, Senhor, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Ó Deus, nada poderá nos separar, Senhor. Não pode, como o apóstolo Paulo está dizendo claramente, não pode, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, Senhor. Nada vai nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Ó Deus, nos faça uma igreja que ame, Senhor, o Evangelho. Eu sei que o Senhor tem muito para nós ainda, Senhor. Não deixa que as coisas boas que acontecerem conosco nos afastem de Ti. Não deixe que as coisas ruins que acontecem conosco nos afastem de Ti. Ou seja, não deixa que nada nos afaste de Ti, Senhor. Ó Deus, não deixe, Deus, que as coisas ruins que acontecem até mesmo dentro da igreja nos afastem de Ti, Senhor. Não deixe, Deus, não deixe. Quantos que são crentes até alguém pisar no calo deles, Senhor, mas não deixa nós sucumbirmos na fé, não deixa nós negarmos o compromisso contigo a cada culto, a cada dia. Em nome de Jesus, nos faça ser fiéis a Ti, Senhor, em todos os sentidos, Pai. Que a nossa vida seja uma vida fiel, entregue ao Senhor, de corpo e alma e espírito, Senhor. Faça de nós o Teu querer. Visita, Senhor, esses que estão na live.
ó Deus, que estão nos ouvindo agora. Trata com cada um de forma especial, Senhor. Nos ajude a enfrentar o que precisamos pela frente. Esta pandemia, esse momento difícil, essa crise econômica, Senhor, mas que cada dia, ao invés de nos afastar, nós estejamos mais próximos de Ti, mais amantes da Tua vida, da Tua alma, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a irmã Cristiane, Senhor, que pede oração pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Trata, ó Deus, a casa da tua filha, trata de forma especial, em nome de Jesus. Pai, resolva o que não conseguimos resolver, trata o que não conseguimos tratar, Senhor, e a todos aqueles que precisam, ó Pai, que em nome de Jesus, nós assim cremos na tua solução, Senhor, e ministramos esta vitória, esta bênção para a honra, louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, estendam as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós e todos juntos vamos dizer: se Deus é por nós, aleluia, operando Deus, e o Senhor é o nosso pastor. Deus abençoe, vão em paz, boa noite a todos. Meu orgulho me tirou do jardim.